Bom dia, 7 horas do dia 14 de abril, 80 dias de esperança e com alegria no coração, nós começamos mais uma manhã repleta de esperança, de paz e de luz. E hoje quem vai compartilhar conosco as reflexões do capítulo 80, Nossas Cruzes, é a nossa querida Adriana. Muito bem-vinda, Adriana. E nós vamos começar a nossa manhã com uma prece. Eu convido a vocês a respirarem profundamente, sentindo o sopro divino do Criador em nós. E elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando as bênçãos e as luzes para o nosso encontro da manhã de hoje e pedindo ao nosso amado Mestre Jesus que todas as luzes e bênçãos aqui geradas do nosso coração possam reverberar para todos os lares, todas as famílias do nosso planeta, para que nossas famílias, em nossos lares, a construção do amor, da paz, do respeito, da dignidade se faça presente. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade deste dia e desta hora e te pedimos, ajuda-nos, Mestre, a estar contigo todos os dias de nossa vida, assim como tu sempre está conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Adriana, você já se apresentou, mas eu convido você a se apresentar de novo, porque sempre temos pessoas que não te conhecem ainda. Sim. E diga Bom para dia a nós da todos. onde você fala, como você chegou ao ser e como que foi esse capítulo Nossas Cruzes para você. Bom dia a quem eu não dei bom dia ainda. Eu sou Adriana Loureiro, do Rio de Janeiro. Conheci o Instituto Ser em 2015, na época do primeiro Vir a Ser, embora eu não tenha ido, mas eu conheci através do Haroldo, né, que eu já seguia antes de palestras e tudo, e aí através dele cheguei no Instituto Ser. E desde então eu venho participando de todo o Vir a Ser. Foi uma das coisas mais assim maravilhosas que eu conheci nos últimos tempos, e por causa desse nosso contato, desse nosso laço, né? E esse capítulo, eu não escolhi o capítulo, né? Eu sempre escolho pela data, porque eu só consigo entrar nesse horário segundas e quintas. Mas foi assim um capítulo, não podia ter sido melhor nessa semana principalmente. E aí eu acho importante a gente começar a reflexão pelo título, Nossas Cruzes. A cruz, ela tem vários significados, né? Mas para nós cristãos, ela nos vem logo à mente o madeiro em que Jesus foi pregado. E por isso a palavra cruz, ela é usada também por extensão para designar aflição, pena, infortúnio, castigo. A gente sempre, no nosso inconsciente coletivo, ou muitas vezes até no consciente mesmo, a cruz é algo que reflete dor, é uma pena, né? Era usada pelo Império Romano para castigar aqueles que se desviavam da lei deles. E aí nós temos que lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações, e por isso quase todos nós chegamos aqui carregando determinada cruz. E simbolicamente, né, vai
nos falar a respeito daquilo que a gente carrega de débitos em relação às leis divinas, que a gente já viu lá no início do livro, né? Mas a cruz cristã, ela, na verdade, ela vai representar a redenção, o resgate, a vitória do espírito sobre a morte da matéria. Jesus não foi pregado na cruz para saldar débito nenhum, até porque ele não tinha. Ele foi pregado na cruz para nos mostrar, nos dar o exemplo de que o espírito supera a morte do corpo físico. Então, na cruz, a gente vai ver as três virtudes divinas: a fé, a nossa esperança e o amor, né? A fé no Pai, porque ele demonstrou isso totalmente indo para a cruz. A esperança da vida futura, né, de que a vida continua, e o amor, porque ele fez isso tudo para nos mostrar o amor incondicional que ele tinha e tem por todos nós, né? Então, nessa cruz, a gente tem a imagem da vida cristã, porque a cruz é o caminho pelo qual nós nos salvamos, cada um a si, não aquela ideia de Jesus como tendo sido crucificado para nos salvar sem que a gente se mova, não. Cada um vai carregar a sua cruz. Ele apenas mostrou o que significaria isso. Emmanuel, nesse capítulo, começa com o versículo 34, que está no capítulo 8 de Marcos, que fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse negue-se a si mesmo também muitas vezes mal interpretado. O que significa isso? É você negar-se a ser fruto exclusivamente da matéria, a ser fruto da matéria, né? É compreender-se como um espírito imortal, percebendo que as nossas necessidades espirituais estão acima das necessidades materiais. Então, essas necessidades devem ser satisfeitas, materiais, né, porque a gente está encarnado, claro, devem ser satisfeitas na medida do bem que nos proporciona, mas também é o bem que proporciona ao próximo, né? Então, assim percebendo, quando a gente se percebe espírito imortal, a gente elimina todo o excesso, todo o supérfluo, no objetivo de não prejudicar o espírito, que é o que vai levar, que é o que a gente vai levar para sempre conosco, né? Apenas os valores espirituais desenvolvidos durante a existência, negando-se durante essa tudo que possa dificultar a sua progressão espiritual. Então, nega-se a si mesmo é você negar essa persona que você está hoje, né? Na verdade, nós não somos isso que estamos hoje, né? Isso que estamos é uma parte de nós. E cada vez que você se apega a essa persona, você acaba gerando o egoísmo, claro, né? Porque aí o ego vai estar sempre na sua frente para te proteger, isso é uma coisa natural, mas a gente tem que se ver como espírito imortal. Então, isso é o que significa negar-se a si mesmo. Tomar a cruz é você ter consciência daquilo que você trouxe para justamente saldar essa dívida nessa encarnação, né? E seguir Jesus. O próximo, o trecho que Emmanuel traz nesse capítulo, do capítulo ainda 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, ele vai falar: rejubilai-vos de Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Ou seja, esse trecho eu entendo como: vamos suportar nossas tribulações, as tribulações que a nossa fé nos traz, sem nos escondermos. Pelo contrário, eu vejo esse não ponhais a candeia debaixo do alqueire muitas vezes também como a gente não se esconder mesmo, viver de acordo com a fé que a gente tem, de acordo com aquilo que a gente segue no dia a dia, demonstrar isso tudo no dia a dia da nossa vida,
né? Porque a gente sabe que muito mais do que as palavras, os exemplos arrastam. Então, que a gente ponha sempre essa candeia no alto, ainda que a gente sofra críticas, ainda que a gente seja perseguido. Então, vamos suportar nossa fé. Tudo o que a gente perder nesse mundo material, para que essa verdade triunfe, a gente vai receber na vida futura em forma de virtudes, né? Então, vamos à leitura do capítulo. Julgávamos antigamente que nossas cruzes, as que devemos carregar ao encontro do Senhor, se constituíam unicamente daquelas dos exercícios louváveis, mas incompletos da piedade religiosa. A piedade religiosa é a devoção, o respeito, o amor a Deus, aquela subserviência, né? E perdemos, em parte, muitas reencarnações, hipnotizados por sentimentalismo enfermiço, ilhando-nos sem perceber nas miragens da própria imaginação para esbarrar em seguida com os pesadelos do tempo largado inútil. Com a doutrina espírita, que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendemos hoje que não bastam fugas e omissões do campo de luta a fim de alcançarmos a meta sublime. A nossa candeia aqui, né? Assevera Jesus que, se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar nossa cruz. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. Quer dizer, isso é o que a gente viu até agora, né? É a candeia acima, né? Que a gente ilumine, ainda que a gente seja uma velhinha, mas que essa velhinha ilumine aqueles que estão ao nosso redor, né? Que a gente viva de acordo, e não só aquela atitude milenar que a gente traz ainda arraigado, né? De adoração, de algo externo que vai nos salvar. Não, Jesus não veio para salvar no sentido dele fazer por nós, ele veio para exemplificar como nós temos que fazer para nos salvar, né? Então, esse seguir a Jesus é não só estudar os seus ensinos, né, mas compreendê-los o melhor possível, trazê-los para a vivência cotidiana, praticá-los, esforçando-se o máximo para tal, porque afinal de contas ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, a face disso, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Mais uma vez, lembrando que esse esquecer-nos não é deixarmos de nos amar, que muita gente, às vezes, né, causa aquele auto-sofrimento causado de propósito, aquela autoflagelação. Não, não é por aí. Muito pelo contrário, a gente já viu o respeito que a gente tem que ter e a gratidão por esse veículo, né, que nos traz até aqui. Mas é esquecer-nos enquanto persona, né, para que o egoísmo não predomine. Os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, bastas vezes contém as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, as provações em família, os sacrifícios mudos em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças, o cativeiro, a compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas difíceis, em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar, aguardando debalde o concurso alheio. Não nos enganemos. O próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida, e para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão.
Olha a semana que a gente está lendo esse capítulo, né? Daqui a pouco ele vai estar carregando esse madeiro, enfim. E a gente ainda, não adianta, nós vamos demorar algum tempo, eu acho, para a gente se livrar dessa ideia do castigo, né? Da coisa da cruz como algo ruim. É claro que a gente, enquanto infanto-juvenis espiritualmente, a gente gostaria de não carregar nada, né? Mas a gente sabe que isso é para nossa elevação. Então, que a gente tenha força, que a gente se veja sempre como espírito imortal, que a gente cada vez mais consiga se desapegar desse mundo material, sabendo que aqui é importante para nosso desenvolvimento, temos que nos cuidar, temos que nos amar, mas nunca esquecermos que nós somos espíritos imortais, que isso aqui é um instante na nossa caminhada e que a gente tem que carregar essa cruz com resignação, agradecendo sempre. Tem um desenho que eu adoro que fala da cruz, né? Que está todo mundo carregando a cruz e aí um deles pede para diminuir aquele peso que está muito ruim, está pesado, aí corta a cruz. Aí quando chega num abismo, todo mundo usa a cruz como ponte e ele não pode porque ele diminuiu o tamanho da cruz dele. Então, eu acho que muitas vezes na nossa existência a gente deve ter feito isso, né? Dá para dar uma aliviada aí no peso? Ah, tá, aí a gente estagna. Não anda porque aquela cruz era para você avançar e você abriu mão daquilo ali, né? Uma vez que Deus sempre respeita o nosso livre-arbítrio. E ao terminar esse capítulo, eu achei uma fala de Emmanuel também, né, no livro Espera Servindo, e achei muito interessante. Tem muito a ver com isso, até porque ele usa o mesmo versículo, né? O título é Em Marcha. E disse-nos Jesus: aquele que se propuser a encontrar-me, tome a sua cruz e siga meus passos. Apreendeste as afirmações do Senhor e prometeste servir a causa do bem. De começo, sobraram esperanças, alegrias indefiníveis se te derramaram a alma. Entretanto, a viagem da subida, acompanhando o eterno benfeitor, assumiu aspectos inesperados. Dificuldades apareceram e testes complicados de fé ativa se te mostram a cada dia. Repontam ciladas e tropeços, horas surges nas quais as tuas construções íntimas parecem desabar. No entanto, continua aprendendo e auxiliando. Vozes acomodatícias te fazem ouvir. Apesar de tudo, não pares e segue sempre. Em muitos episódios do caminho, o desânimo te convida ao repouso. Ouves companheiros que se marginalizaram no desalento, superestimam os entraves da jornada que se faz mais difícil. Ainda assim, confia no Senhor e não te mobilizes. Não contes amarguras. Consideram as bênçãos e usufruis. Sustenta a cruz das provas que te honorifica, sem deixá-la cair no chão da inércia. Lembra-te de que o Senhor segue à nossa frente. Ainda mesmo sob as pedradas da incompreensão, esquece o mal e faz o bem. Haja o que houver, não retrocedas. E quando porventura as trevas te pareçam adensar em derredor de teus passos, recorda que a sombra espessa da meia-noite é sempre o anúncio de novo alvorecer. Então é isso. Eu acho que esse capítulo nos fala muito da esperança, né? Como disse lá no início, a cruz representa a fé, a esperança e o amor. E nós estamos aqui com a nossa esperança de que as nossas cruzes são nossas, cada uma com a sua, e que a gente deve olhar essa cruz, assim como a gente olha para a dor como algo amigo, vamos dizer assim, né, que quer nos mostrar alguma coisa, todas essas cruzes também são nossas. Nós montamos essas cruzes que a gente carrega, né? Nós a esculpimos, o peso dela fomos nós que demos a cada uma das nossas cruzes. E eu queria saber se posso compartilhar uma musiquinha da Elizabeth Lacerda, que fala muito disso. Pode sim, claro.
Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faze silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que é o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. E é isso. Esperança, esperança, esperança. Sirlene, tem pouco eu não te vejo. Obrigada, Adriana. Maravilhoso. Obrigada por Excelente. nos caminhar a esperança, a cruz com a esperança. A nossa cruz é a nossa esperança, né? Sim. E a gente lembra de tantos exemplos que nós temos de irmãos que carregam as suas cruzes com esperança e que nos são inspiração, né? E eu gostaria de convidar a nossa querida Sirlene para fazer a prece hoje e convidá-los também a todos nós unirmos as nossas mentes, nossos corações, as nossas preces por um irmão que nos inspirou e nos inspira sempre a carregar a cruz com esperança, que é o nosso querido Divaldo, que está precisando das nossas orações agora. Então vamos nos unir em prece também por ele, em gratidão pelo exemplo que ele nos dá de esperança. A vida dele é uma vida de esperança, né? Sirlene, você poderia fazer a prece para nós? Faço sim, todos me ouvem bem. Unamos os nossos corações, irmãs, irmãos de minha alma, para falarmos com o nosso Criador. Senhor Deus,
Nosso Pai, enquanto choramos, nosso Pai, enquanto sorrimos, nosso Pai, na evolução e na queda. Nosso Pai, nossa Mãe cósmica, nós agradecemos infinitamente o nosso máximo amor por tudo como é, por toda a realidade, por tanto que nos dá e nem sabemos. Nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre amigo, agradecemos infinitamente tua governança, tua cocriação, que nos tutela a cada instante. Mentores amados, nossos anjos de guarda, toda a nossa ancestralidade. Nós agradecemos de todo o nosso coração. Pelos sacrifícios que os senhores fazem por nós, estando conosco, enquanto sabemos que os senhores poderiam estar em outros planos mais luminosos, com menos cruzes, mas o amor nos une. O nosso amor nos chama e nos une nos dois planos de evolução. Nós amamos os senhores. Nós agradecemos demais. Mais uma vez, rogamos a intercessão dos senhores, junto a todos nós aqui na Terra, junto a todos nós aqui reunidos, gostaríamos que essas luzes chegassem ao nosso querido Divaldo Franco. Que ele receba nosso máximo amor, nossa máxima gratidão por tanto que aprendemos com ele. Suas palavras, seu exemplo, sua maternagem. Abençoa, Senhor Jesus, todos os nossos laços, que por eles fluam tão somente o teu amor, Mestre, a ensinar o nosso amor, a te seguir em todas essas vias. Mestres amados, graças damos aos senhores e a Deus nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, queridos. Que assim seja. Bom dia. Obrigado, Adri. Obrigado, Silene. Bom dia. Bom dia a todos. Com Deus. Gratidão. Boa Gratidão. semana. Bom dia.